Todo ano, quando as luzinhas começam a aparecer, a gente começa a criar expectativas. Afinal, esse clima de Natal é tão gostoso, é a melhor época do ano. É tempo de comidas gostosas, de celebrações com pessoas legais, de abraçar gente da família que quase nunca temos a oportunidade de ver. E a gente troca presentes. Os presentes. Até fica feio falar que a gente espera por presente. Mas é inegável. Os presentes fazem toda a diferença. Agora, só tem tanta coisa boa porque antes veio Jesus e fez tudo isso ter significado. Parece até que o aconchego do Natal é uma ilustração do que é a salvação. Que bom que existe Natal. Celebrar seu nascimento e lembrar das coisas que mais importam. Jesus faz do Natal a melhor época do ano. Hoje nós iniciamos essa série de mensagens um pouquinho mais curta, diferentemente das outras. Geralmente tem pelo menos 4 encontros, essa será composta de 3 encontros, e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa época tão especial do ano. Eu não sei como que é para vocês, mas para mim esse momento, assim, a última semana de novembro, início de dezembro, as coisas começam a ficar enfeitadas, as ruas, as casas, os lugares começam a ficar mais iluminados, mais bonitos. É um clima tão gostoso, tão gostoso. Ontem à noite, eu, a Débora e toda a trupe, as crianças, nós saímos para dar uma voltinha, mostrar para eles, fazer parte da atividade do calendário do Advento para as crianças, mostrar para eles lugares decorados com o Natal, a respeito do Natal. E é tão gostoso isso, é tão bonito. E eu não sei o que vem na sua mente, assim, quando você se lembra a respeito do Natal, de repente na sua infância, mas geralmente é um momento onde nós nos lembramos dessas decorações, da cidade iluminada, das casas decoradas, de uma arvorezinha de Natal que é feita lá no cantinho da casa, e para fazer a alegria das crianças. Talvez você se lembre de família reunida e de boa comida, e muita comida, e todos vocês ali reunidos no final de ano, vendo aquele familiar que você vê pouco, você revê nesses momentos especiais. E talvez também você se lembre disso que foi comentado aqui nesse vídeo, no final, de presentes, de você trocar presentes com familiares, com amigos. E se você perguntar para uma criança, o que significa o Natal para você? Do que você lembra quando você lembra do Natal? Assim, essa criança, via de regra, vai dizer, presentes. Presente, claro, você vai ensinar. Não, Natal é o nascimento de Jesus, assim, assado. Mas, num primeiro momento, a tendência dela responder que Natal tem a ver com presentes é muito grande, não é verdade? E eu não quero aqui falar a respeito do lado negativo disso. É claro que existe todo um consumismo, existe um incentivo da mídia, das empresas, para que nós, no Natal, compremos. Não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o lado bom disso. O lado bom dessa coisa em torno do Natal, que também tem a ver com presentes. Também tem a ver com o maior presente da história. Tem a ver com Jesus. Jesus é um presente que nos foi dado para dar sentido para a nossa vida. Se você se lembrar de algo na sua infância que encheu os seus dias de significado, e um presente, algo que veio talvez muito caro, muito difícil, que deu muito trabalho para os seus pais, ou talvez algo muito simples, mas que encheu você de alegria. Os presentes, eles têm uma capacidade de, muitas vezes, encher os nossos olhos
de um embevecimento, assim, sem muita explicação. Se você chegar para uma criança e dar a ela um presente que ela deseja, os adultos ali em volta vão dizer assim: puxa, nem vale nada esse presente, mas essa criança ganhou o dia, ou ganhou a semana. Presentes têm a capacidade de fazer os nossos olhos brilharem. O maior presente da história, Jesus, tem que fazer também os nossos olhos ficarem brilhando, os nossos corações ficarem extasiados. Quando a gente fala em presentes, eu quero lembrar com você aqui um texto que está lá em Mateus, no capítulo 2, verso 1 e 2. A Bíblia também fala sobre o nascimento de Jesus a respeito de presentes. Olha só, essa invenção da mídia ou invenção das grandes empresas não é bem uma invenção. Na verdade, a Bíblia também fala no nascimento de Jesus a respeito de presentes. Olha o que o texto diz para a gente. Evangelho de Mateus, capítulo 2, verso 1 e 2. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, assim, aqui no capítulo 2 de Mateus, Jesus ele acabou de nascer e o texto fala para a gente que alguns sábios, algumas versões falam de magos, outros evangelhos vão dizer magos, a tradição construiu que são 3 magos, mas a Bíblia não fala que são 3, pode ser uma dezena deles, mas fato é que alguns homens sábios vêm seguindo uma estrela e eles vêm à procura de alguém que nasceu, que eles chamam de um rei. O rei dos judeus nasceu, vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O texto continua. Lá no versículo 9 e 10, os sábios seguiram o seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia diante deles, até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria e se prostraram e o adoraram. E aí o que eles fazem? Dão presentes para Jesus. Olha só, presentes não muito usuais, não muito comuns, vamos falar a verdade. Então abriram seus tesouros e presentearam com ouro, incenso e mirra. A Joana está com 3 meses amanhã. E a gente ganhou alguns presentinhos de amigos. Ninguém trouxe nem ouro, nem incenso, nem mirra para a Joana. Trouxeram sugador de meleca, toalhinha, mordedor, roupinha, tudo quanto é coisinha para beber. Nada que faça sentido ou nada que seja próximo, nem que faça alguma menção a isso aqui. Por quê, gente? Estes definitivamente não são presentes usuais. O ouro, nesse contexto, o incenso e a mirra, estes presentes aqui serem dados para Jesus ali, são um sinalizador, presta atenção nisso, um sinalizador de que essa criança é diferente. Essa criança é diferente. Esses presentes, eles eram extremamente valiosos para a época. Ouro, não precisa nem mencionar, um mineral extremamente precioso, até nos nossos dias. O incenso e a mirra, o incenso, um óleo extremamente caro para a época. A mirra, que era usada para fazer goma, extremamente cara para a época, difíceis de serem conseguidos, inclusive.
caros e com uma complexidade alta para compra. Esses itens são trazidos por estes sábios até Jesus, e este presente sinaliza: esta criança aqui é diferente. Esta criança é diferente. Os presentes fazem menção a profecias acerca da chegada do Messias. No Antigo Testamento, a Bíblia, se você está bem habituado a ela, você sabe, ela é dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento fala a respeito daquele que viria, aponta para aquele que viria. O Novo Testamento revela aquele que veio, Jesus. E no Antigo Testamento, quando os profetas falam a respeito daquele que viria, eles o chamam de Messias. A palavra Messias em hebraico significa ungido. Então, existiam profecias no Antigo Testamento que falavam a respeito daquele que viria. Uma delas é essa aqui, ó. Lá em Isaías, capítulo 60, verso 6. Olha o que Isaías fala, olhando para o futuro e esperando, desejando a vinda de Jesus, a vinda do Messias. Grandes caravanas de camelos cobrirão sua terra, camelos vindo de Midian e de Efá. O povo de Sabá trará ouro e incenso e adorará o Senhor. Essa palavra de Isaías é uma palavra dizendo: quando o Messias vier, quando o Messias nascer, pessoas de outros lugares, pessoas até de Sabá, levarão até o Messias, até o Senhor, ouro e incenso. Então, eu quero que vocês pensem o seguinte: o povo de Deus, o povo de Israel, que conhece a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que conhecem os profetas, os escritos dos profetas, sabem desse texto aqui. E quando eles estão ali presenciando essa cena dos magos, dos sábios, trazerem até Jesus estes presentes, eles têm uma pergunta: será que esse menino é o Messias? Será que esse menino é o Messias? Porque quando meu filho nasceu, trouxeram um sugador de meleca. Quando meu filho nasceu, trouxeram toalhinha, bordada com o nome dele. Ok, mas toalhinha. Quando minha filhinha nasceu, trouxeram um sapatinho. Quando o filho do vizinho nasceu, trouxeram faixinha e tic-tac para o cabelo da princesa. Nunca trouxeram ouro, incenso e mirra. Isso, segundo o profeta Isaías, tem a ver com o Messias. E aí todo mundo se entreolha na vizinhança, na sala, e se pergunta: será que este menino é o Messias? Será que este menino que nasceu é o Messias? Agora, não faz sentido, gente, para os judeus. Os judeus, eles esperavam a vinda do Messias ansiosamente. Só que eles esperavam esse ungido, esse que traria paz a Israel, que libertaria Israel de toda opressão, de todos os povos. Os judeus esperavam que este Messias nasceria em um palácio. Eles esperavam que o Messias nasceria e rapidamente seria lavado com os perfumes mais caros e cheirosos da época. E ele vestiria as roupinhas mais lindas e finas daquele tempo. E ele seria acocado, mimado, e ele seria mostrado, exposto às nações. Nasceu o Messias, olha como ele é lindo, olha como ele é fofo, olha como ele está bem vestido e cheiroso. Só que esse Messias, para quem os sábios trouxeram os presentes, ele nasce numa estrebaria, ele é filho de um carpinteiro, ele nasce sobre uma manjedoura, do lado dele tem uma vaca enorme, que acabou de defecar, e tem um cheiro de animal ali, de fezes de animais, naquele local onde Jesus nasceu, e não tem roupinha nenhuma para envolver Jesus, talvez um
pano de saco para envolver esse recém-nascido. Será que esse Jesus é o Messias? Filho de um carpinteiro? Será que o Messias nasceu? Os magos, os sábios trouxeram ouro, incenso e mirra para essa criança. As profecias falam desse presente, desse tipo de presente, mas para essa criança. Porque o Evangelho de Mateus fala para a gente a respeito de um rei completamente diferente. É sobre isso que eu queria falar com vocês nessa manhã. Jesus é um rei completamente diferente. Por que um rei, gente? Quantos presentes foram trazidos pelos sábios até Jesus? Quantos? 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Ouro era um presente que era dado para rei, para filho de rei. Quando um rei nascia, um sucessor de um reinado nascia, ele recebia ouro. Mas Jesus também recebe incenso, porque Jesus é o sumo sacerdote, aquele que se compadece de mim e de você, das minhas e das suas dores. Jesus é o sumo sacerdote, por isso ele também recebe incenso. Mas também Jesus recebe mirra, porque olha que presente de mau gosto, gente. Mirra era usada, via de regra, para várias coisas, mas o fim principal da mirra era para a criação da goma, para embalsamar a gente morta. Espera aí, recém-nascido, mirra, para fazer goma, não faz sentido. Um prenúncio de que este menino nasceu para morrer, para que quando morrer, traga vida para outras pessoas. Estes 3 presentes, eles falam da identidade de Jesus. Eu quero conversar com vocês hoje sobre o primeiro presente, sobre Jesus receber ouro. Aponta para o fato de que Jesus é um rei, mas um rei completamente diferente. O pastor americano Tim Keller, falecido recentemente, ele diz o seguinte: é impossível ter conhecido o verdadeiro Jesus, e ser indiferente. Você ou se curva maravilhado, ou vai embora ofendido. Então presta atenção, gente, com a religião você até consegue ficar naquele clima assim, mais ou menos, naquele cinza. Eu gosto um pouco assim, às vezes eu vou, às vezes eu não vou. Você consegue, mas com Jesus não dá. Ou você se curva maravilhado diante de quem Ele é, ou você, ofendido por quem Ele é, você se retira. O nascimento de Jesus requer das pessoas que estão naquela casa, requer dos vizinhos, das pessoas daquela nação, naquele contexto histórico, e de nós hoje, uma postura. Quando Jesus nasce, Ele cria, de certa forma, um problema para nós. Você não pode mais ficar indiferente. Jesus nasceu. Deus se encarnou entre nós, como um de nós. Não há como mais nós ficarmos indiferentes, apáticos a isso. Jesus nasceu. E diante do nascimento de Jesus, você tem que ter uma postura. Tim Keller diz que você tem que ou se curvar maravilhado ou se retirar ofendido. Não existe um meio termo aqui. E neste texto que nós estamos olhando hoje, Mateus 2, nós encontramos algumas posturas, e que pode ser as nossas posturas aqui. Eu quero, neste momento, convidar você a pensar qual tem sido a sua postura diante de Jesus, diante do nascimento desse rei completamente diferente. Esse rei que não tem pompa, esse rei que não se veste como rei, esse rei que não
ostenta, este rei que não dá grandes festas para mostrar que é o cara, este rei completamente diferente. Qual é a sua postura diante dele? Qual tem sido a sua postura diante dele? Eu quero mostrar para vocês aqui pelo menos 3 reações que nós podemos ter diante de Jesus. A primeira delas é uma reação de oposição a Jesus. De oposição a Jesus. E essa reação, gente, talvez você pense assim, aí com os seus botões. Imagina, jamais me oporia a Jesus. Mas deixa ele tocar no seu queijo. Deixa ele dizer para você que o seu casamento está indo por um lado, por uma direção que não é saudável e a culpa é sua e você precisa mudar. Deixa Jesus dizer para você que você é orgulhoso demais e que você precisa render o seu coração diante da cruz de Cristo. Deixa Jesus dizer para você que algumas coisas que acontecem na sua vida não são culpa do governo, não são culpa de outras pessoas, ou não é culpa do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais. É algo que você precisa submeter ao Evangelho de Jesus Cristo para então viver uma vida mais significativa. Quando Jesus toca e fala para a gente coisas que nos constrangem, porque Ele é um rei completamente diferente, muitas vezes nós reagimos com oposição a Jesus. Olha só o que acontece, segundo este texto, no capítulo 2, verso 1 de Mateus, o texto diz assim: Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Espera aí, os sábios vêm até Jesus porque ele é o rei, mas existia um rei lá, Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado. E com ele todo o povo de Jerusalém. Por que ele ficou perturbado, gente? Porque se nasceu o rei, se Herodes conhecia, já tinha ouvido falar a respeito das profecias, se ele sabia que aquele menino que nascesse e que receberia como presente ouro, incenso e mirra, provavelmente este é aquele de quem os profetas falaram no passado, Herodes sabe que o seu reinado, ou imagina que o seu reinado está correndo um risco. Então olha o que ele faz. Quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, porque os sábios conversam com ele ali e seguem a estrela e vão para onde Jesus está, enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Se você conhece a história, você sabe que os pais de Jesus, José e Maria, fogem neste momento para o Egito. E aqui se cumpre uma outra profecia do Antigo Testamento. Mas esse não é o ponto. O ponto é que Herodes reage com oposição a Jesus. Essa é uma maneira como nós podemos reagir a Jesus. Jesus é um rei tão diferente, que você não consegue ficar apático a ele. Algumas pessoas, no mundo onde nós vivemos, nessa cultura completamente relativista, vão dizer o seguinte para você: você é discípulo de Jesus? Tudo bem, está tudo certo. Eu sou da religião X, eu sou da religião Y. Você quer ser discípulo de Jesus? Fique à vontade. Eu até admiro Jesus. Estudioso, psicólogo cristão, ficou famoso de uns 10 anos para cá, Augusto Cury. Ele escreveu uma série de livros chamada Análise da Inteligência de Cristo, falando a respeito de quem Jesus é à luz do comportamento. É interessante você olhar para esses livros, mas a minha crítica a esses livros é que esse livro não fala a respeito de quem Jesus é.
Porque você pode ler esse livro e você pode admirar Jesus como sendo o mestre dos mestres, o mestre do amor, o mestre da alegria. Mas Jesus é um rei completamente diferente. É muito fácil de eu ou você, de nós ficarmos olhando para Jesus com um sentimento assim no coração de oposição. Assim como Herodes. Jesus é um rei completamente diferente. Ele não quer que você olhe para ele como ele sendo uma pessoa legal. Jesus não espera que você olhe para ele e enxergue em Jesus uma pessoa inteligente, uma pessoa culta, uma pessoa que sabe como gerir problemas ou como conduzir, liderar pessoas. Não, esse não é o ponto de Jesus. Jesus é o Messias, é isso que os presentes que os sábios trouxeram para Jesus sinalizam. Jesus é Deus, Jesus é a verdade, Jesus é o ponto final em qualquer discussão. É isso que os sábios estão sinalizando. E quando a sabedoria bíblica diz que eles são sábios, isso deve dizer para a gente o seguinte: ouçam ou prestem atenção no que estes caras estão fazendo. Se eles que são sábios reconhecem que Jesus é o Messias, façam o mesmo. Jesus não nasceu para ser o homem mais inteligente da história. Jesus não nasceu para ser um exemplo. Jesus não nasceu para ser o exemplo do amor, da paz, da alegria. Não. Jesus nasceu para ser o Messias. Ele nasceu recebendo como presente mirra, porque ele seria morto para que nós tivéssemos vida. As pessoas não se opõem a um líder amoroso. As pessoas se opõem a um Deus que revela a sua vida de forma amorosa e graciosa, como Jesus fez, nos conduzindo a um caminho e confrontando os nossos pecados. Uma segunda forma de nós reagirmos diante de Jesus é com desprezo. Você pode dizer assim: não, jamais me oporia como Herodes, mandar matar. Imagina, nem que toque no meu queijo, está tudo bem. Eu não vou me opor a Jesus, mas talvez você despreze Jesus. Olha o que o texto fala para a gente, no capítulo 2, no verso 4 a 6. Dos versos 4 a 6. Herodes, o rei, reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei. Ou seja, gente, a nata da religião judaica. Ok? Os sacerdotes, os principais sacerdotes e os mestres da lei, que eram os escribas, aqueles que copiavam os textos, que entendiam profundamente os escritos da lei, da Bíblia, do Antigo Testamento. Herodes lhes perguntou: onde nascerá o Messias? Onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia. Pois assim escreveu o profeta. E eles estão citando aqui Miqueias, capítulo 5, verso 2. O profeta Miqueias disse: e você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante, que será o pastor do meu povo Israel. Os principais sacerdotes e os mestres da lei sabem onde Jesus vai nascer, porque existe uma profecia no Antigo Testamento. Eles sabem. Agora, no relato que nós temos a respeito do nascimento de Jesus, consta que os sacerdotes e que os mestres da lei foram ver Jesus? Consta que os sacerdotes e os mestres da lei foram dar presentes a Jesus? Você não vai ver isso em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque eles tratam Jesus com desprezo. A postura daqueles que mais esperavam a chegada do Messias, daqueles que estudavam, que passavam horas estudando a respeito do Messias, a postura deles é de desprezo. Talvez você não se oponha a Jesus com ódio no seu coração a respeito das coisas que ele confronta você,
Mas talvez, neste tempo que nós vivemos, especialmente nesse relativismo absurdo a respeito de todas as coisas, você seja indiferente. Você despreze Jesus. Natal, de novo. Eu gosto do Natal por causa dos presentes, das luzes, mas assim, não me venha falar em Jesus. Essa história, esse blá, 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 esse comportamento revela uma indiferença do seu coração, mesmo sabendo quem é Jesus, onde ele nasceu e por que ele nasceu. Agora, tem um terceiro comportamento que nós podemos ter à luz desse texto, que é de rendição e adoração. E é esse comportamento, amigos, amigas, que eu gostaria que nós tivéssemos aqui nessa manhã. Um comportamento de pessoas que submetem a esse rei completamente diferente, e que bom que ele é completamente diferente. Ele não é um rei maldoso, malvado, um rei que só pensa em si mesmo, um rei orgulhoso, que faz todas as coisas independentemente do custo, sejam boas, sejam más, sejam coerentes, incoerentes, íntegras ou não, simplesmente para satisfazer sua vontade. Esse não é o nosso rei. O nosso rei é um rei completamente diferente, e diante dele nós devemos nos render e nós devemos adorar. Lá, voltando para o verso 11, o versículo que fala ali dos presentes, eu quero destacar com vocês agora uma outra coisa. Ao entrar na casa, falando aqui dos sábios, eles viram um menino, viram Jesus com Maria. Gente, recém-nascido, sem expressão, ainda não sabe olhar, recém-nascido. Quem convive com criança pequena sabe o trabalho que dá e quase nenhuma interação nos primeiros dias, na verdade, ou praticamente, ou nenhuma mesmo. Eles se prostraram e o adoraram. Gente, isso aqui é muito significativo, porque não eram judeus, eram gentios, eram pessoas de quem não se esperava nada, nenhum comportamento gentil, nenhum comportamento amoroso, nem comportamento educado, quanto mais algo no sentido da rendição e da adoração. Não se esperava nada desses homens. Eles se aproximam, eles trazem presentes que apontam para o fato de quem esse menino é e será, mas antes eles se prostram e eles adoram a Jesus. Quem se prostra e adora aqui? Os sacerdotes? Os mestres da lei? Não, eles nem foram lá. Os familiares de João e Maria, que conheciam a história mais ou menos, se prostraram? Não, o texto não fala aqui de nenhum familiar, de nenhum vizinho. Quem se prostra são os sábios. A palavra aqui adoraram, a palavrinha do grego proskineo, que significa expressar uma atitude ou gesto de total dependência ou submissão a uma figura de alta patente, de alta autoridade. Olha que interessante, gente. Eles não estão se prostrando aqui diante de Jesus como quem diz assim: esse rei amoroso, gratidão, vou me prostrar por gratidão. Não, não é gratidão. Não é amor. É submissão à autoridade. O rei nasceu. Nós temos dificuldade com isso, porque nós vivemos num país democrático que elege seus representantes com mandatos com prazo determinado. Então nós temos dificuldade com essa ideia da autoridade. Mas em um país onde o regime é um regime de monarquia, o rei falou, está falado. O rei não falou, então não é para fazer. E se nasce
o filho do rei, que vai ser o sucessor, o novo rei daqui a alguns anos, essa criança vai ser protegida, vai ser cuidada, e todo mundo vai ter maior reverência na direção dela, porque o rei está aqui. Olha que interessante, gente, a palavra aqui usada por Mateus para relatar esse fato não é uma palavra usual no sentido da adoração, como muitas vezes é usado no Novo Testamento. Essa palavra proskinel revela uma submissão a uma autoridade, como se fosse uma autoridade militar. O rei nasceu. Essa deve ser a nossa postura diante de Jesus. Eu não sei como você tem se comportado, tem reagido, tem respondido à vida de Jesus. Talvez para você a vida de Jesus seja algo bacana no sentido da religião, você faz parte de uma comunidade cristã, mas não mexa na minha vida. Não mexa na minha vida, não toque em mim, não fala para mim como eu devo gastar o meu dinheiro, não fala para mim como eu devo gerir o meu tempo, não fale para mim como eu devo conduzir o meu casamento. Jesus não se intromete na minha vida. Quando você faz isso, você manda matar Jesus, assim como Herodes. Essa é uma relação de oposição a Jesus. Ou você nem se importa com o que Jesus fala e age com desprezo, assim como os sacerdotes e mestres da lei. Você já ouviu essa história, mas essa história não faz o menor sentido para você, e você não dá a mínima. A melhor postura que nós podemos ter nessa melhor época do ano, aproveitando os enfeites de Natal, aproveitando os lugares de Curitiba para você visitar, e você passear com seus filhos, com seus netos, aproveite e desfrute deste tempo. Mas lembre-se, a sua postura diante desse rei completamente diferente deve ser de rendição e adoração. De rendição e adoração. E é interessante que o que esses sábios fazem sinaliza para a gente quem Jesus é, mas quem está ali na sala vendo os sábios entregando aqueles presentes, se é que tinha alguém além de José e Maria ali, não sabe ainda se Jesus é o Messias. Eles imaginam, porque esses presentes levantam esse questionamento, mas eles não sabem o final da história, certo? Eles não sabem o final da história. Eles não sabem que Jesus de fato irá para a cruz. Eles ainda não sabem naquele momento que Jesus ressuscitará 3 dias após ser crucificado. Eles não sabem. Mas nós sabemos o final da história. Jesus é o rei completamente diferente. E essa história, ela não começa em Mateus 2. Ela começa lá em Gênesis 1 e 2. Gênesis 1 e 2, gente, fala para a gente de um rei. De um rei que tem um reino maravilhoso, harmonioso, pacífico. Gênesis 1 e 2 fala para a gente de um reino onde o pobre não existe, onde não existe desigualdade, onde não existe sofrimento, onde não existe morte. Esse momento é o momento que a Bíblia chama para a gente de criação. Criação não é porque é um momento onde as coisas foram criadas pura e simplesmente. Mas é um momento onde as coisas estavam em paz e harmoniosas. Mas a Bíblia fala para a gente sobre um outro momento, isso em Gênesis 3. E a Bíblia chama isso de pecado. E esse xizinho aqui fala para a gente sobre o caos, sobre a morte, sobre a desordem no reino. Um reino pacífico, um reino maravilhoso, foi destruído. Imaginem um reino pacífico, maravilhoso. Imaginem na mente de vocês um lugar lindo, com jardins florescendo, com árvores frondosas, com as pessoas vivendo em paz, com as crianças em segurança, brincando, com os casamentos
maravilhosos, revelando a beleza, o amor da Trindade. O amor entre Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Imaginem esse reino sendo bombardeado, sendo destruído, crianças morrendo, a desigualdade tomando conta desse lugar que antes era perfeito e agora não é mais. Isso aconteceu em função do pecado, quando o pecado entrou na história. O pecado faz com que nós tenhamos uma postura diante de Deus, diante desse Jesus, uma postura de oposição e de desprezo. Mas a boa notícia é que Deus não nos abandona. E Ele tem um plano maravilhoso para nos reconectar consigo mesmo. E esse plano é essa setinha virada para frente. Essa seta fala de quando Deus escolhe um povo, para que desse povo surgisse um rei completamente diferente. Um rei que não oprimiria os mais fracos, um rei que não abraçaria a corrupção, um rei que não abraçaria o suborno, um rei que não aceitaria a comodidade em desfavor dos fracos. Este rei completamente diferente é Jesus. Ele nasce como um de nós, ele vive uma vida tão simples como a vida da maioria dos brasileiros, mas diferentemente de todos nós, ele não peca. Ele vive uma vida perfeita, maravilhosamente perfeita. Ele recebeu ouro na cruz? Não. Na cruz ele recebeu todo o nosso desprezo. Ele é um rei completamente diferente. Para que hoje, eu e você, vivêssemos em missão, rendidos em adoração a este rei que entrou na história. Ele morreu e ressuscitou. Gente, por que eu devo acreditar que Jesus é um rei completamente diferente? Só porque os sábios trouxeram os presentes, isso não significa que Jesus seja o rei. Isso não significa que eu deva me prostrar diante de Jesus. De verdade, não significa mesmo. O que diz que nós devemos nos prostrar diante desse Jesus é que depois de crucificado, 3 dias depois, ele venceu a morte. E aí aquele presente chamado mirra faz todo sentido. Jesus venceu a morte. Porque ele venceu a morte, ele é o rei. Ele é o Filho de Deus. E nós, diante desse rei, devemos nos prostrar e devemos adoração, até que ele seja completamente manifesto. Depois que Jesus morreu, que ele foi crucificado, ele ressuscitou 3 dias depois ele ficou dezenas de dias com os discípulos, aproximadamente 40 dias, ele sobe aos céus e ele hoje está com o Pai, sentado à direita de Deus Pai. Até quando? Até que ele seja mais uma vez e totalmente manifesto, e nós viveremos de novo a realidade da criação. Vocês percebem que é o mesmo símbolo? O símbolo da criação e da nova criação é o símbolo da seta para baixo, o rei vindo na direção dos súditos, que não são súditos mais, agora são filhos e filhas. E lembram daquele reinado que vocês imaginaram aí? Árvores frondosas, rios maravilhosos, frutos deliciosos, crianças correndo livremente em segurança, casamentos maravilhosos que retratam o amor entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. De novo viveremos essa realidade. Mas ainda não. Ainda não. Enquanto essa não é a nossa realidade, nós em missão compartilhamos com nossos amigos, com nossos vizinhos, com os nossos irmãos, com os nossos colegas do trabalho, de que diante de um rei completamente diferente, que vive uma vida completamente oposta à de todos os outros reis da história, nós nos prostramos, nós nos rendemos, nós adoramos, porque ele entrou na história por amor a nós, viveu uma vida perfeita, morreu, porém ressuscitou.
Qual será a sua postura diante do nascimento do Rei Jesus? Eu acho a ideia do calendário, de nós irmos e voltarmos às datas ano após ano, eu acho isso maravilhoso. Porque é uma oportunidade que nós temos de reviver isso e de aprendermos, de recomeçar. Eu não sei como você tratou todos os outros natais que você teve daqui para trás, mas eu sei que hoje, diante deste Natal que se aproxima, nós podemos ter uma postura completamente diferente. Completamente diferente. Tenha uma postura diferente neste Natal a respeito do nascimento de Jesus. Não de oposição, não de desprezo, mas de rendição e adoração. Mas Carlos, eu não sou ninguém, minha vida é toda enrolada, eu preciso arrumar isso, arrumar aquilo. Não tem problema. Quem se prostra no texto não eram as pessoas exemplares. São os sábios, gentios. Possivelmente eles nem acreditavam que existia um só Deus. Possivelmente esses sábios eram politeístas, de regiões politeístas. Mas eles se curvam diante de Jesus. O ponto não é se você tem uma vida perfeita ou não. O ponto é, diante desse Jesus que dividiu a história, eles não sabiam o final da história, nós sabemos. Ele dividiu a história. Aquela catástrofe que aconteceu no reino maravilhoso, ele corrigiu, ele acertou, ele trouxe a realidade da nova criação para nós. Diante deste rei completamente diferente, qual será a sua postura? Qual será a sua postura? Charles Dickens, um dos romancistas ingleses mais importantes de sua época, viveu entre 1812 e 1870, já faz um tempinho que ele se foi. Ele diz algo que eu acho interessante, e quando eu me deparei com essa frase, eu falei, puxa, que interessante, eu quero usar isso. Porque talvez você esteja pensando assim, legal essa reflexão, pensar sobre postura, tal, Natal, né, pensar isso agora. Mas a questão é que como você pensa no Natal, a respeito de Jesus neste período de Natal, é como você vai pensar em todas as outras temporadas da sua vida, em todas as outras fases do ano. Olha o que ele diz, honrarei o Natal em meu coração e tentarei conservá-lo durante todo o ano. Durante todo o ano. Essa postura de rendição e adoração não é na madrugada, na virada do dia 24 para o dia 25. Ou nesse período que precede o Natal. Cidade enfeitada, crianças animadas, presentes sendo trocados. Não é só agora. Mas é importante que comece. Mas é importante que isso ilumine todo o restante do ano. Diante de Jesus, eu não me oponho. Eu me submeto, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Diante de Jesus, eu não ajo com desprezo, porque ele me amou com amor sacrificial, com amor ágape. Ele deu a vida dele por mim, ele sentiu dores terríveis para me reaproximar ao Pai. Como que eu vou agir com desprezo, com indiferença, com alguém que me amou com tanta obstinação? Eu vou me render, eu vou adorar, e eu vou construir a minha vida na direção desse rei completamente diferente. Durante todo o ano. Durante todo o tempo. Para a gente levar para casa, eu quero convidar você a pensar, para a gente orar. Primeiro, quem é o rei que governa a sua vida?
um rei como Herodes, que manda matar aqueles que discordam de você. Eu estou indo no ático, mas não me venha falar naquele assunto. Mas não fala disso para mim. Não queira tomar o meu reinado, porque aqui nessa área da minha vida quem manda sou eu. Quem reina na sua vida? Herodes? O desprezo. Jesus, esse rei completamente diferente, amoroso, perdoador, compassivo, acolhedor. Quem é o rei que de verdade, gente, que de verdade dá a última palavra na sua vida? 2, entregue sua vida a Jesus e se renda totalmente ao seu governo. Talvez você diga assim: puxa, mas já entreguei minha vida, eu já aceitei Jesus uma vez, teve um culto lá em Barbacena, 30 anos atrás, 40, 50 anos atrás, eu aceitei Jesus. Aceitar Jesus não é assim, gente. Aceitar Jesus é todo dia de manhã quando você acorda. Você acorda de manhã e Jesus, ele convida você para uma caminhada. Do jeito dele, no caminho dele, no ritmo dele. E você pode dizer: Jesus, eu me submeto a você e eu vou com você nessa direção. Ou você pode dizer: Jesus, hoje não estou afim. Hoje eu quero odiar. Hoje eu quero matar alguém. Hoje eu não vou pagar minhas contas. Hoje eu estou para o crime. Hoje eu não vou perdoar ninguém. Hoje eu não estou aí para esse negócio de amar o próximo. Certifique-se hoje de que você tem entregue ou entregado sua vida a Jesus diariamente. Certifique-se de que você tem se rendido totalmente, gente, nenhuma área fora, totalmente ao governo de Jesus. Porque Jesus, ele é um rei mimado que quer que você submeta todas as coisas a ele? Não. É porque quando você não submete alguma área da sua vida a ele, você vai sofrer. Você vai mal. É para o seu bem. E por último, o melhor presente que você já recebeu não pode ficar retido exclusivamente com você. É interessante isso, porque falando em presentes, tem presente que a gente não quer compartilhar, né? Você ganha uma camisa, uma calça, uma roupa, aí na troca de presentes no final do ano, é sua. Aquele presente é seu, você não vai compartilhar com ninguém. Mas esse presente chamado Jesus é diferente. Compartilhe sobre a vida de Jesus. Sabe, amigos, eu quero falar uma coisa aqui, preste muita atenção. O Ático se propõe a ser uma igreja missional. O que significa isso? Missional significa uma igreja em missão, onde quer que as pessoas dessa igreja estejam. Nós temos poucas programações, nós não vamos trazer grandes pregadores para vez ou outra estarem aqui compartilhando para chamar a gente, as pessoas chegarem, não. Como que nós vamos crescer de forma saudável, obviamente? Como que isso vai acontecer? Quando nós aqui, um a um, compartilharmos com nossos amigos, vizinhos, companheiros de trabalho a respeito deste rei completamente diferente. A respeito desse presente que quando a gente compartilha, ele não gasta, ele não estraga, ele não fica esgarçado. Não, você pode compartilhar tranquilamente de Jesus, e quanto mais você compartilha, mais você o tem. Compartilhe sobre a vida de Jesus. Este poder incompreensível, incrível, ilimitado de restaurar a vida do reino. Antes da gente orar, um missionário chamado Jim Elliot,
americano com mais 4 missionários. No ano de 1956, eles fazem uma viagem e vêm para o Equador, para o interior do Equador, para um trabalho missionário, para servir em uma aldeia chamada Huaorani. E os índios, os nativos daquela região eram considerados extremamente violentos. E eles queriam evangelizar estes índios violentos. Estes 5 missionários começam a fazer um trabalho de aproximação para falar de Jesus naquela aldeia, para falar de Jesus. Eles ficam meses ali no trabalho de aproximação e conhecem um índio daquela aldeia. Este índio começa a fazer uma interação entre os 5 missionários e as pessoas ali daquela aldeia. Depois de algum tempo, eles descobrem que esse índio que fazia essa interação, na verdade, ele era como se fosse um espião dos nativos, e ele arma uma tocaia para esses 5 missionários. E eles são mortos, sem mesmo terem começado um trabalho de evangelização, de ajuda, de cuidado daquele povo. E foi encontrado um diário de Jim Elliot. E nesse diário ele escreve o seguinte: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não se pode perder. Não é tolo aquele que abre mão do que não se pode reter. Jesus não é meu. Às vezes a gente trata Jesus como se ele fosse um bem assim, tipo, ele é meu. Que bom que ele me salvou, ufa. Mas a pessoa que está aqui do lado está precisando de Jesus, está precisando desses valores, desse reino completamente diferente, e nós não compartilhamos. Espera aí, gente, não é essa a ideia. Jesus não é meu, Jesus é nosso. Se você olhar para a oração, não é a oração do meu pai ou do pai meu, é a oração do Pai nosso. É sobre nós, é sobre todos. Não é tolo aquele que abre mão daquilo que ele não pode reter para ganhar aquilo que não se pode perder. Compartilhe sobre Jesus. Compartilhe nesse tempo agora de Natal. As pessoas, os relacionamentos ficam mais sensíveis. As pessoas não querem terminar namoro perto do Natal. Elas esperam para terminar lá em janeiro. Vocês sabiam disso? Existe uma estatística nesse sentido. Porque neste tempo as pessoas não querem ficar sozinhas. Eu quero desafiar você, nessa semana, a compartilhar sobre a vida de Jesus. Não de uma forma trivial, não entregando um folheto, mas falando sobre o que esse rei completamente diferente já tem feito na sua vida e na sua história, a partir do momento que você se rendeu e se prostrou ao reinado dele. Posso orar? Deus de graça, nós queremos nos prostrar e nos render nessa manhã. Nós somos tardios em compreender quem o Senhor é. Essa é a verdade. Mas nós pedimos, Deus, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor realinhe a nossa vida ao Senhor. Nós não queremos mais, Deus, nos opor ao seu reinado. Jesus, se o Senhor precisa limpar a nossa casa bagunçada, o nosso coração estrupiado, a nossa mente completamente desequilibrada, Jesus, faz isso. Nós não queremos nos opor ao que o Senhor tem que fazer. Faz isso, Jesus, por favor. Jesus, nós não queremos
reagir ao Senhor com desprezo. Nós queremos reagir à sua vida com toda a nossa força, com toda a nossa intensidade, com os melhores anos da nossa vida, com os melhores pensamentos que nós temos, com a nossa saúde. Jesus nos ajuda a reagir ao Senhor com rendição, adoração, porque o Senhor é o Rei, não somente dos judeus, mas de toda a terra, que reina com poder e glória para todo sempre. Faz isso em nós, Pai, e age amorosamente a partir de nós, para que possamos compartilhar aquilo que não podemos reter, para ganhar aquilo que não se pode perder. Em nome e por amor de Jesus.